Prepare-se para se emocionar com uma história tecida pelo destino, como um bordado delicado. Não perca nenhum detalhe dessa história envolvente e apaixonante. Comente de onde você está assistindo e faça parte desse momento especial. O sol da manhã filtrava-se através da janela do pequeno ateliê. Ângela Silveira, 28 anos, inclinava-se sobre a máquina de costura antiga, herança de sua avó. Seus dedos habilidosos guiavam o tecido de algodão cru com a precisão de quem nasceu para aquele ofício. O suave zumbido da máquina era interrompido apenas pelo canto ocasional dos pássaros que vinham pousar no peitoril da janela, como se também quisessem admirar o trabalho meticuloso que tomava forma sob aquelas mãos. A casa onde Ângela vivia com a avó Conceição ficava na parte mais antiga da pequena cidade de Vale das Flores. Uma construção simples, de paredes, grossas e janelas azuis, que guardava não apenas as duas mulheres, mas também histórias de gerações de Silveiras que haviam passado por ali. No quarto que Ângela transformara em ateliê, tecidos cuidadosamente dobrados organizavam-se por cores e texturas nas prateleiras de madeira que seu falecido avô havia construído. Desenhos e moldes cobriam a parede, junto com algumas fotografias amareladas pelo tempo, lembretes silenciosos de quem ela era e de onde vinha. O vestido em que trabalhava naquele momento era uma encomenda para a festa de aniversário da senhora Martins, esposa do farmacêutico. Um modelo simples, mas com pequenos bordados de flores na barra e no decote que fariam toda a diferença. Era esse o diferencial do trabalho de Ângela: a atenção aos detalhes, o cuidado com cada ponto, a dedicação em transformar algo comum em especial. Ângela, a voz frágil de Dona Conceição chamou do quarto ao lado. Ângela interrompeu imediatamente seu trabalho, levantando-se com a agilidade de quem está acostumada a dividir-se entre muitas responsabilidades. Estou indo, vó. Dona Conceição, aos 78 anos, era uma mulher de rosto enrugado pelo tempo, mas com olhos vivos que haviam testemunhado muita história. Ultimamente, o reumatismo e alguns problemas cardíacos a mantinham mais tempo na cama do que gostaria. Aos pés dela dormia Bolinha, o gato malhado que adotaram 3 invernos atrás. Ângela ajustou os travesseiros atrás da cabeça da avó e verificou os medicamentos na mesa de cabeceira. Como está se sentindo hoje? Perguntou enquanto servia. Um copo de água para a avó tomar, junto com os comprimidos da manhã. Vivi dias melhores, mas também vivi dias piores. Dona Conceição sorriu, revelando a sabedoria de quem aprendeu a encontrar equilíbrio nas adversidades. E aquele vestido para a senhora Martins? Quase pronto. Vou terminar os bordados hoje à tarde, depois da feira. Ângela beijou a testa da avó e voltou ao ateliê para guardar o vestido inacabado. Era sábado, dia de feira, e ela não podia se dar ao luxo de faltar. As vendas na feira de artesanato da Praça Central representavam quase metade de sua renda mensal, o suficiente para comprar os remédios da avó e manter as contas em dia, mas nunca o bastante para realizar o sonho de expandir seu trabalho para além dos limites da pequena cidade. Vestiu uma saia florida que ela mesma havia feito, uma blusa branca simples e prendeu os cabelos castanhos cacheados em um coque prático. Antes de sair, preparou o café da manhã da avó e deixou o almoço quase pronto. A vizinha, Dona Lourdes, viria olhar Conceição enquanto estivesse fora. Prometo voltar antes das 3, disse Ângela, beijando a avó novamente. Não se preocupe comigo. Lourdes vem com as fofocas da semana e isso me mantém entretida. Vá e venda tudo. Ângela sorriu pegando sua caixa de amostras e a grande bolsa de tecido colorido onde guardava suas criações. O peso era considerável, mas ela estava acostumada. Desde os 15 anos carregava o sustento da casa nos ombros, quando sua mãe morreu inesperadamente, deixando-a apenas com a avó. A Praça Central de Vale das Flores ganhava vida aos sábados. Barracas coloridas alinhavam-se sob as árvores, centenárias, e o burburinho de conversas, risadas e músicas ocasionais de violeiros locais criava uma atmosfera acolhedora. Ângela montou sua barraca no lugar de sempre, entre o vendedor de queijos artesanais e a senhora das compotas de frutas. Estendeu sobre a mesa uma toalha bordada à mão e começou a organizar suas criações.
Vestidos leves, blusas com detalhes, únicos, bolsas de tecido, pequenos acessórios e os tão procurados bordados para enxovais. Às 10 da manhã, a feira já estava em pleno funcionamento. Algumas clientes habituais passaram para ver as novidades. Outras paravam atraídas pelas cores e texturas que se destacavam entre os demais produtos. Ângela atendia a todos com o mesmo sorriso genuíno, explicando com paixão o processo de confecção de cada peça, negociando preços quando necessário, sempre com a gentileza que era sua marca registrada. "Este bordado é magnífico!" exclamou uma senhora que examinava um guardanapo de mesa. "Onde aprendeu a fazer isso, menina?" "Com minha avó. Ela foi a melhor costureira e bordadeira desta região por mais de 50 anos. Agora, tenta me ensinar tudo o que sabe." Bem, ela encontrou uma excelente aprendiz. Vou levar o jogo completo. Enquanto a cliente procurava pela carteira, Ângela notou um homem parado a alguns metros, observando sua barraca com interesse. Não era um rosto conhecido, e sua postura e vestimenta denunciavam que não era do lugar. Terno bem cortado, sapatos italianos, relógio discreto, mas certamente caro. Um forasteiro, talvez um turista ou alguém de passagem pela cidade pequena. Depois de finalizar a venda, Ângela percebeu que o homem continuava lá, agora mexendo delicadamente em uma das blusas expostas, como quem avalia um tecido não apenas pela aparência, mas pela qualidade da trama. "Posso ajudá-lo?" perguntou ela, quando ele finalmente se aproximou. O homem levantou os olhos, revelando um olhar penetrante e inteligente. Devia ter uns 35 anos, Ângela supôs. Havia algo em sua expressão que transmitia tanto autoridade quanto curiosidade. "Espero que sim", ele respondeu com um sorriso contido. "Estou procurando algo especial, um presente para minha mãe. Bem, depende do que ela gosta. Tenho algumas opções. Na verdade, queria algo personalizado. Um vestido, talvez, para uma ocasião importante." Ângela assentiu, percebendo que esta não seria uma venda comum. "Posso criar algo exclusivo, mas precisaria saber mais detalhes. O estilo que ela prefere, medidas, a ocasião." O homem concordou, parecendo satisfeito com a resposta. "Meu nome é Nuno Noronha." Ele se apresentou, estendendo a mão. "E você é?" "Ângela Silveira." Ela respondeu, apertando a mão estendida, sentindo a pele macia de quem nunca precisou fazer trabalho manual. O nome Noronha fez com que Ângela franzisse levemente o senho. Era um nome conhecido não apenas na cidade, mas em todo o país. Noronha Têxtil, uma das maiores empresas do ramo, com sede na capital, mas com origens naquela mesma região. "Da família Noronha, da Noronha Têxtil?" ela perguntou, sem conseguir esconder a surpresa. Ele assentiu, parecendo ligeiramente desconfortável com o reconhecimento. "Sim, meu avô fundou a empresa aqui mesmo, há muitos anos." Ele fez uma pausa, olhando ao redor da praça, como se buscasse algo em suas lembranças. "Cresci ouvindo histórias sobre Vale das Flores." Ângela não sabia bem como reagir. A Noronha Têxtil tinha começado como uma pequena tecelagem familiar, mas hoje era um conglomerado que abastecia as maiores marcas de moda do país e tinha filiais em vários países. O que o herdeiro dessa empresa estaria fazendo ali, interessado no seu pequeno negócio artesanal? Sobre o vestido para sua mãe, ela retomou, voltando ao assunto principal. "Talvez pudéssemos marcar um horário para discutir os detalhes. Tenho um pequeno ateliê onde posso mostrar alguns modelos e tecidos." Nuno tirou um cartão de visitas do bolso interno do paletó e entregou a ela. "Estou hospedado na pousada do Sr. Álvaro, na entrada da cidade. Ficarei por mais 2 dias. Poderia me ligar para marcarmos?" "Claro, sem problema." Ângela respondeu, guardando o cartão na bolsa. Depois que Nuno se afastou, ela permaneceu alguns minutos pensativa. Um vestido personalizado para Helena Noronha, a matriarca de uma das famílias mais influentes do país. Era uma oportunidade que não podia desperdiçar, mas ao mesmo tempo sentia um frio na barriga. Suas criações até então haviam vestido apenas as senhoras e moças da cidade e arredores. Nunca alguém da alta sociedade,
Alguém que frequentava eventos com flashes de fotógrafos e tinha o nome nas colunas sociais. O restante da feira transcorreu com normalidade, mas a mente de Ângela continuava voltando para o encontro inesperado. À tarde, ao retornar para casa, contou tudo para a avó. Noronha? Dona Conceição pareceu subitamente mais alerta. Do velho Alfredo Noronha? Não sei, vó. Ele disse que o avô dele fundou a empresa. Dona Conceição ficou em silêncio, por um momento, olhando para um ponto distante além da janela. Alfredo Noronha era um homem bom. Começou tecendo em um pequeno galpão perto do rio. Todo mundo achava que ele era louco por acreditar que poderia construir algo grande aqui. Um sorriso nostálgico surgiu em seus lábios. Ele e seu avô eram amigos, sabia? Antes de a família se mudar para a capital. Ângela nunca havia ouvido essa história antes. Em uma cidade pequena como o Vale das Flores, as histórias circulavam e se entrelaçavam como os fios em uma trama complexa. Não era de todo surpreendente que houvesse alguma conexão entre sua família e os Noronha. Ligue para ele, Ângela, insistiu a avó. Este pode ser o reconhecimento que seu trabalho merece. Naquela noite, depois de terminar os bordados no vestido da senhora Martins, Ângela finalmente criou coragem e ligou para o número no cartão. Eles marcaram um encontro para o dia seguinte, no café da praça. Ângela dormiu pouco, revirando-se na cama estreita enquanto sua mente fervilhava com ideias, desenhos e possibilidades, e também com receios. E se não estivesse à altura? E se seu trabalho artesanal parecesse amador demais para alguém acostumado com o luxo? Na manhã seguinte, vestiu-se com cuidado especial, escolhendo uma saia azul marinho de corte simples e uma blusa branca com detalhes de bordado que ela mesma havia feito. Pegou seu caderno de desenhos, alguns pedaços de tecido e amostras de bordados que poderiam servir como ponto de partida para a conversa. O café da praça era um estabelecimento aconchegante, com mesas de ferro fundido sob a sombra de uma velha figueira. Ângela chegou alguns minutos antes do horário combinado, escolhendo uma mesa perto da entrada. Pediu um café e esperou, sentindo o nervosismo fazer suas mãos tremerem ligeiramente enquanto folheava seu caderno de desenhos. Nuno Noronha chegou pontualmente às 10 horas. Vestia calças escuras e uma camisa azul clara, sem gravata, parecendo mais casual do que no dia anterior. Aproximou-se com passos decididos, mas seu sorriso era genuíno quando a cumprimentou. Bom dia, Ângela. Espero não tê-la feito esperar. Acabei de chegar. Ela mentiu educadamente, indicando a cadeira à sua frente. Quer pedir algo? Depois de um breve momento inicial de formalidades, a conversa fluiu surpreendentemente bem. Nuno explicou que a mãe completaria 60 anos em 2 meses, e ele queria presenteá-la com algo verdadeiramente especial. Não apenas mais um objeto caro que ela poderia comprar por conta própria. Minha mãe tem apreço por coisas autênticas, feitas com carinho e propósito. Quando vi seu trabalho ontem, soube imediatamente que havia encontrado o que procurava. Ângela sorriu, sentindo o elogio aquecer-lhe o peito. Obrigada. Coloco muito de mim em cada peça que faço. É visível. Há uma alma no seu trabalho que não se encontra facilmente hoje em dia. Ela abriu seu caderno de desenhos, mostrando algumas ideias que havia esboçado durante a noite. Nuno inclinava-se para ver melhor, fazendo perguntas perspicazes sobre técnicas e materiais. Para sua surpresa, ele entendia bastante do assunto. Trabalhei na fábrica desde adolescente, explicou ele ao perceber a surpresa dela. Meu pai achava importante que eu conhecesse cada aspecto do negócio, da tecelagem até a administração. E agora você administra tudo? Sou o CEO, sim. Havia um leve tom de desencanto em sua voz. Mas às vezes sinto que nos afastamos muito das raízes, da essência que fez a Noronha Têxtil ser especial no início. Tudo agora são números, metas, estratégias de mercado. Ângela assentiu, compreendendo. Mesmo em sua escala minúscula, também enfrentava a tensão entre manter a autenticidade de seu trabalho e a necessidade de gerar renda suficiente. Voltando ao vestido, ela disse após um momento. Teria alguma foto da sua mãe? Para que eu possa ter uma ideia do tipo físico, estilo... Nuno pegou o telefone e mostrou algumas fotos recentes. Helena Noronha era uma mulher elegante,
de postura altiva e um sorriso discreto. Vestia-se com sobriedade refinada, preferindo linhas clássicas a modismos passageiros. Ela gosta de cores, prefere tons mais sóbrios, mas aprecia detalhes que façam a diferença. E adora azul. Enquanto conversavam, Angela ia desenhando, traçando linhas rápidas que começavam a dar forma a um vestido de corte clássico, mas com elementos que contavam uma história. Sua família tem origem portuguesa, certo? Ela perguntou subitamente, uma ideia formando-se em sua mente. Sim, meu avô veio de uma aldeia no norte de Portugal. O que acha disso? Angela começou a desenhar com mais ímpeto. Um vestido que honre essas raízes poderia usar elementos dos bordados tradicionais portugueses, mas de uma forma contemporânea, elegante. Os olhos de Nuno brilharam com interesse genuíno. Isso seria perfeito. Minha mãe tem muito orgulho dessa herança. Durante a hora seguinte, eles refinaram a ideia. Angela mostrou a Nuno diferentes tipos de pontos de bordado, explicando como poderia incorporá-los de forma sutil e sofisticada. Decidiram por um vestido em seda azul marinho, com bordados em tons de azul mais claro e detalhes em dourado, inspirados nos azulejos portugueses. Quando finalmente acertaram todos os detalhes, incluindo medidas aproximadas e prazo, Nuno surpreendeu Angela novamente. "Quanto vai custar?" perguntou suavemente. Nunca havia cobrado muito por seu trabalho, em parte porque conhecia as limitações financeiras da maioria de seus clientes na pequena cidade, mas este era diferente. Um trabalho exclusivo, com materiais finos, para alguém que certamente poderia pagar bem. Considerando o material, o tempo de trabalho, ela começou fazendo cálculos mentais. Nuno sorriu, notando seu desconforto. "Angela, conheço bem o valor desse tipo de trabalho. Permita-me fazer uma oferta justa", ele mencionou. Uma quantia que fez os olhos dela se arregalarem. Era mais do que ela ganhava em 2 meses inteiros. "É demais", ela protestou. "É o valor justo por um trabalho artesanal de qualidade, feito à mão, com exclusividade." Sua voz não deixava espaço para discussão. "Além disso, se o resultado for tão bom quanto imagino que será, talvez possamos pensar em uma parceria mais duradoura." Angela sentiu sua respiração falhar por um momento. Uma parceria? Com a Noronha Têxtil? Era um sonho grande demais para sequer considerar. "Vamos dar um passo de cada vez", ela respondeu diplomaticamente. "Primeiro, preciso fazer o vestido da sua mãe." Eles se despediram com um aperto de mãos. Nuno disse que faria uma transferência inicial para a compra dos materiais, e Angela prometeu enviar atualizações sobre o progresso. Enquanto caminhava de volta para casa, Angela sentia-se leve, como se caminhasse alguns centímetros acima do chão. Esta era a chance que esperava. Não apenas pelo dinheiro, que certamente ajudaria muito com os remédios da avó, mas pela oportunidade de mostrar seu trabalho para além dos limites de Vale das Flores. Mal podia esperar para contar à avó, na Noronha Têxtil. O escritório de Nuno ocupava todo o último andar do edifício modernista, no centro financeiro da capital. Através das paredes de vidro, a cidade estendia-se a perder de vista. Um mar de concreto, aço e vidro que contrastava com a simplicidade acolhedora de Vale das Flores. Sentado à sua imponente mesa de madeira escura, Nuno examinava os relatórios trimestrais apresentados por Ricardo Mendes, seu diretor financeiro e amigo de longa data. Os números eram impressionantes, como sempre. A Noronha Têxtil seguia como líder de mercado, expandindo-se para novos territórios, diversificando seu portfólio de produtos, mantendo os acionistas satisfeitos. Então, por que ele se sentia tão vazio? "Essas projeções para o próximo trimestre são conservadoras", comentou Ricardo, ajustando os óculos de armação fina. "Podemos ser mais agressivos na expansão asiática." Nuno assentiu distraidamente, sua mente vagando para o pequeno ateliê em Vale das Flores, para as mãos habilidosas da jovem costureira, para a paixão genuína que viu em seus olhos ao falar de seu ofício. "Terra para Nuno." Ricardo estalou os dedos. "Você ouviu o que eu disse sobre a reunião com os investidores chineses?" "Desculpe, estava pensando em outra coisa." Nuno endireitou-se na cadeira. "Sim,
Podemos marcar para a próxima semana. Mas antes, preciso que você faça algo por mim. Ricardo ergueu as sobrancelhas esperando. Quero que prepare um contrato para uma colaboração especial. Uma artesã de Vale das Flores. Vale das Flores? Aquela cidadezinha onde seu avô começou? Exatamente. Encontrei uma costureira lá, Ângela Silveira. Seu trabalho é excepcional. Ricardo parecia confuso. E o que exatamente você quer? Que ela faça para nós? A Noronha trabalha com produção em larga escala, Nuno. Por enquanto, ela está fazendo um vestido para minha mãe. Mas estou pensando em uma pequena coleção cápsula. Algo exclusivo, artesanal, que possa ser vendido em edição limitada. Sua mãe vai usar algo feito por uma costureira desconhecida de interior? Ricardo não conseguiu esconder o ceticismo. Helena Noronha, que só usa Valentino e Dior. Nuno sorriu imaginando a reação da mãe. Ela vai amar. É autêntico, tem história, tem alma. Ricardo suspirou, conhecendo bem aquele brilho nos olhos do amigo. Quando Nuno tinha uma ideia, era quase impossível demovê-lo. Os acionistas vão questionar esse tipo de investimento. Não é escalável, não traz o retorno que esperam. Deixe os acionistas comigo. A voz de Nuno endureceu ligeiramente. Esta empresa era do meu avô, que começou como um simples tecelão. Em algum momento perdemos o contato com essa origem, o que torna um produto realmente especial. Talvez Ângela seja exatamente o que precisamos para nos reconectar com isso. Ricardo assentiu, sem mais argumentos. Conhecia Nuno desde a faculdade e sabia reconhecer quando ele estava determinado. Vou preparar o contrato, mas não diga que não avisei quando os tubarões começarem a circundar na próxima reunião do conselho. Depois que Ricardo saiu, Nuno girou sua cadeira para contemplar a cidade lá embaixo. Pessoas diminutas moviam-se apressadas, carros enfileiravam-se nos semáforos, a vida urbana seguia seu ritmo frenético. E ele, no alto de sua torre de vidro, sentia-se estranhamente desconectado de tudo aquilo. Seu telefone tocou. Na tela, o nome mãe piscava insistentemente. Olá, mãe. Nuno, querido, soube que você esteve em Vale das Flores. Por que não me avisou? Teria pedido que levasse flores ao túmulo do seu avô. Helena Noronha tinha uma voz melodiosa, com um leve sotaque que denunciava suas origens portuguesas, apesar de viver no Brasil desde os 15 anos. Foi uma visita rápida de trabalho. Ele omitiu deliberadamente o motivo real. Queria que o vestido fosse uma surpresa. Trabalho? Em Vale das Flores? A incredulidade era evidente. O que poderia haver de interesse para a Noronha naquela cidadezinha? Talvez mais do que imaginamos, mãe. Ele sorriu para si mesmo. E por falar em Vale das Flores, você se lembra de uma família chamada Silveira? Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Silveira. Sim, claro. Joaquim Silveira trabalhava com seu avô no início da tecelagem. E a esposa dele, Conceição, se não me engano, era uma excelente costureira. Por quê? Curiosidade. Acho que conhecia a neta deles. Mesmo? O tom de Helena suavizou-se com nostalgia. Como o mundo é pequeno. E como está ela? Bem, eu diria. Talentosa. A conversa derivou para outros assuntos. A festa de aniversário que se aproximava, os amigos que confirmariam presença, as novidades da alta sociedade. Nuno respondia automaticamente, sua mente vagando entre o passado e o futuro, entre a história da pequena tecelagem à beira do rio e as possibilidades que Ângela e seu talento representavam. Quando desligou, tomou uma decisão impulsiva. Abriu sua agenda e cancelou todos os compromissos para o final de semana seguinte. Voltaria a Vale das Flores. Havia algo lá que o chamava, algo que ia além do vestido para sua mãe, ou mesmo da possível colaboração profissional. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, Ângela Silveira estava no pequeno mercado local, comprando mantimentos com parte do adiantamento que Nuno havia depositado. A outra parte já estava separada para comprar os materiais especiais para o vestido. A seda teria que vir da capital, assim como as linhas para o bordado. Ângela, que surpresa vê-la por aqui numa segunda-feira. A voz alegre de Clara, sua amiga de infância, a alcançou no corredor das frutas. Geralmente você está trancada no ateliê a essa hora.
Clara trabalhava como professora na única escola da cidade e era uma das poucas amigas que Ângela mantinha desde a infância. Ambas haviam escolhido permanecer em Vale das Flores quando a maioria dos jovens partia em busca de oportunidades nas cidades maiores. Tive uma encomenda. Especial. Ângela respondeu sem conseguir conter o sorriso. Precisei reorganizar minha semana. Encomenda especial? Conte-me tudo. Enquanto caminhavam juntas pelos corredores estreitos do mercado, Ângela relatou o encontro com Nuno Noronha e a proposta do vestido para sua mãe, deixando de fora a menção a uma possível parceria futura. Parecia presunçoso demais falar sobre isso antes que se concretizasse. Noronha Têxtil. Clara arregalou os olhos. Ângela, isso é enorme. Se o vestido for um sucesso, imagine as portas que podem se abrir. É só um vestido, Clara. Não vamos nos empolgar demais, mas no fundo, Ângela também se permitia sonhar. Imaginar seu trabalho sendo reconhecido, valorizado. Talvez até poder proporcionar um tratamento melhor para a avó. Uma casa mais confortável. A segurança que nunca tiveram. E como é ele? Nuno Noronha. O tom de Clara era sugestivo. Li em alguma revista que ele está entre os solteiros mais cobiçados do país. Ângela revirou os olhos, rindo. É um cliente, Clara, e vive em um mundo completamente diferente do nosso. Mas é bonito. É apresentável. Ângela tentou parecer indiferente, mas a imagem dos olhos intensos de Nuno, a firmeza de seu aperto de mão, o modo como seu rosto se iluminava quando sorria genuinamente, voltaram à sua mente. Clara soltou uma risada. Seu rosto diz muito mais que apresentável, amiga. Elas se despediram em frente ao mercado, com promessas de um café juntas na semana seguinte. No caminho de volta para casa, Ângela parou na pequena loja de tecidos local. Sr. Manuel, o proprietário idoso, sorriu ao vê-la entrar. Ângela, soube das novidades. Parece que temos uma celebridade em nossa cidade. Ela gemeu internamente. Claro que a notícia já havia se espalhado. Em Vale das Flores, um estranho não passava despercebido, muito menos o herdeiro de uma das maiores empresas do país. Não é nada disso, Sr. Manuel. Apenas uma encomenda. Uma encomenda para Helena Noronha. Ele parecia genuinamente orgulhoso. Minha esposa trabalhou para a família Noronha antes de se mudar para a capital. Pessoas boas. Ângela sorriu, pegando uma lista do bolso. Preciso que me ajude a encomendar alguns materiais especiais. Seda do tipo Duchess em azul marinho. Enquanto discutiam os detalhes dos materiais, Ângela não pôde deixar de notar como todos à sua volta pareciam mais receptivos, mais dispostos a ajudar, agora que seu nome estava ligado, ainda que tenuemente, aos poderosos Noronha. Era uma sensação estranha, parte desconforto, parte reconhecimento, de que, em um mundo movido por conexões, até mesmo seu talento precisava de uma porta para se mostrar. Quando finalmente chegou em casa, encontrou Dona Conceição sentada na varanda, tricotando ao sol da tarde. Parecia mais animada que nos dias anteriores. Como está se sentindo, vó? Muito melhor hoje. Seus olhos brilhavam de uma forma que Ângela não via há semanas. Esses novos remédios são milagrosos. Ângela sorriu, sabendo que a melhora provavelmente tinha mais a ver com a expectativa pelo novo projeto do que com os medicamentos. Dona Conceição sempre se animava quando havia desafios interessantes de costura envolvidos. Mostrei aquele ponto de bordado português que você me ensinou para Nuno Noronha, e ele adorou a ideia de incorporá-lo no vestido da mãe dele. Dona Conceição assentiu com satisfação. Sua mãe nunca teve paciência para aprender esses pontos mais complexos, mas você... Ela olhou para a neta com orgulho incontido. Você tem o dom, Ângela. Sempre teve. Ângela sentou-se ao lado da avó, pegando sua mão enrugada entre as suas. Aprendi com a melhor. E agora está pronta para mostrar ao mundo o que sabe fazer. Naquela noite, Ângela ficou acordada até tarde desenhando versões refinadas do vestido, testando pontos de bordado em pequenos retalhos. As semanas seguintes foram de intenso trabalho para Ângela. O vestido para Helena Noronha exigiria sua total dedicação e perfeição em cada detalhe. Com o adiantamento generoso de Nuno,
ela pôde comprar os melhores materiais, seda azul marinho, da mais alta qualidade, linhas importadas para o bordado e pequenos cristais para detalhes sutis. Dona Conceição, apesar de sua saúde frágil, fazia questão de participar do processo, orientando a neta em técnicas especiais de bordado português que havia aprendido em sua juventude. Este ponto aqui, veja, ele conta uma história, explicava a senhora, seus dedos enrugados ainda ágeis ao demonstrar o movimento da agulha. Quando as mulheres de Portugal bordavam, elas colocavam suas histórias, seus sonhos, nas tramas. É isso que quero para o vestido, vó. Que ele conte a história da família Noronha, suas raízes. Nuno ligava ocasionalmente para verificar o progresso, sempre respeitoso, sempre demonstrando um interesse genuíno não apenas no vestido, mas no processo criativo de Ângela. Durante uma dessas ligações, ele mencionou que estava planejando voltar a Vale das Flores na semana seguinte. Gostaria de ver pessoalmente como está o desenvolvimento, se não for incômodo, claro. De forma alguma, respondeu Ângela, ignorando o inexplicável aceleramento de seu coração. Estou quase terminando o bordado principal. Quando Nuno chegou ao pequeno ateliê de Ângela, ficou visivelmente impressionado. O vestido, ainda inacabado, mas já revelando sua forma final, estava exposto em um manequim no centro do espaço. A seda azul marinho capturava a luz de maneira sutil, e os intrincados bordados em tons de azul mais claro, com detalhes dourados, pareciam contar uma história no tecido. Ângela, isso é extraordinário, disse ele, aproximando-se para examinar os detalhes. Nunca vi nada igual. Ainda falta finalizar a barra e alguns detalhes no decote, ela explicou, tentando disfarçar o orgulho em sua voz. Dona Conceição, que estava sentada em uma poltrona no canto do ateliê, observava a cena com um sorriso enigmático. Senhor Noronha, chamou ela com sua voz fraca, mas firme. Aproxime-se, por favor. Nuno obedeceu, ajoelhando-se ao lado da senhora idosa. Seu avô, Alfredo e meu Joaquim eram amigos, sabia? Disse Dona Conceição, seus olhos brilhando com memórias antigas. Eles sonhavam juntos, Alfredo com seus tecidos, Joaquim com suas ferramentas. Diferentes ofícios, o mesmo amor pelo trabalho bem feito. Nuno parecia surpreso e comovido. Não sabia dessa conexão, Dona Conceição. Meu avô falava muito de Vale das Flores, mas nunca mencionou. Os homens raramente falam das amizades mais profundas. Ela sorriu. Mas agora, olhe para este vestido que minha Ângela está fazendo. Ela colocou nele não apenas técnica, mas história. Sua história familiar. Após a visita de Nuno, algo mudou para Ângela. Não era apenas o vestido ou a possibilidade de uma parceria profissional. Havia algo na maneira como ele olhava para seu trabalho, com respeito genuíno, que a fazia sentir valorizada de uma forma que nunca experimentara antes. As semanas passaram rapidamente, e o grande dia, finalmente, chegou. O vestido estava pronto, uma verdadeira obra de arte artesanal. Ângela o embalou cuidadosamente em papel de seda, colocando-o em uma caixa simples, mas elegante. Está perfeito, minha filha, disse Dona Conceição, seus olhos marejados. Seu maior trabalho até agora. Nuno havia insistido em buscar o vestido pessoalmente, recusando-se a confiar a peça a serviços de entrega. Quando chegou, parecia mais nervoso que Ângela. E se ela não gostar? Murmurou ele, enquanto Ângela mostrava os últimos detalhes do vestido. Ela vai amar, afirmou Ângela com uma confiança que não sabia que possuía. Este vestido foi feito com cada linha do coração. Nuno sorriu, aquele sorriso genuíno que raramente mostrava em ambientes corporativos. Há algo que quero te propor, Ângela. Ele hesitou como se pesasse suas palavras. Gostaria que você viesse à festa. Para ver pessoalmente a reação da minha mãe, Ângela arregalou os olhos. Eu? Na festa da sua mãe? Ela olhou para suas mãos calejadas, para seu ateliê. Simples. Não sei se... Por favor. Havia uma intensidade no olhar de Nuno que a fez parar. Seria importante para mim, e você merece ver seu trabalho sendo apreciado. O salão de eventos do hotel mais luxuoso da capital estava magnificamente decorado,
para celebrar os 60 anos de Helena Noronha. Lustres de cristal lançavam uma luz suave sobre mesas impecavelmente arrumadas. Arranjos florais sofisticados adornavam cada canto, e uma pequena orquestra tocava músicas clássicas ao fundo. Ângela sentia-se deslocada, apesar do vestido simples mas elegante que havia confeccionado para si mesma. Um modelo em tom de verde esmeralda que realçava seus olhos. Ainda assim, era impossível não notar os olhares curiosos e às vezes condescendentes dos convidados ao seu redor. Claramente, ela não pertencia àquele mundo. Ignore-os, disse Nuno, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Metade dessas pessoas pagaria fortunas para ter 1/10 do seu talento. Ângela aceitou a taça, tomando um pequeno gole para disfarçar o nervosismo. Sua mãe ainda não apareceu? Ela sempre faz uma entrada. Nuno sorriu, um brilho de antecipação em seus olhos. Não contei a ela sobre você ou sobre o vestido. Será uma completa surpresa. Como que atendendo a uma deixa, a música mudou, e todos os olhares se voltaram para a entrada do salão. Helena Noronha surgiu radiante em seu vestido azul marinho. O trabalho de Ângela fluía perfeitamente com seus movimentos, os bordados captando a luz a cada passo, contando silenciosamente a história de uma herança portuguesa transformada em sucesso brasileiro. Ângela prendeu a respiração. Ver sua criação em movimento, adornando uma mulher tão elegante, era uma experiência quase mística. Ela está deslumbrante, murmurou. Nuno não respondeu imediatamente, seus olhos fixos não em sua mãe, mas em Ângela, observando sua reação, a emoção genuína em seu rosto. Helena começou a receber os cumprimentos dos convidados, muitos elogiando seu vestido, perguntando qual estilista famoso havia criado aquela peça única. Vamos, disse Nuno, tomando gentilmente o braço de Ângela. Está na hora de apresentá-la. Ao se aproximarem, Helena abriu um sorriso caloroso para o filho, mas seu olhar logo se fixou em Ângela com curiosidade educada. Mãe, gostaria de apresentá-la a Ângela Silveira. Nuno fez uma pausa, significativa. A criadora do seu vestido de aniversário. Os olhos de Helena se arregalaram em genuína surpresa. Você? Ela olhou de Ângela para o vestido e de volta para a jovem. Minha querida, este é o vestido mais extraordinário que já usei. Todo mundo está perguntando quem o fez. O rosto de Ângela se iluminou com o elogio sincero. Obrigada, senhora Noronha. Foi uma honra criar algo para uma ocasião tão especial. Helena pegou as mãos de Ângela entre as suas, examinando-as por um momento. Mãos trabalhadoras, com pequenas marcas de agulhas e dedais. Mãos que criam verdadeira beleza, disse Helena com um respeito que surpreendeu Ângela. De onde você vem, querida? De Vale das Flores, senhora. Minha avó me ensinou a costurar. Ela conheceu seu sogro, Alfredo Noronha. O rosto de Helena se iluminou ainda mais. Conceição Silveira, a esposa de Joaquim? Ângela assentiu, surpresa. Ela é minha avó. Meu Deus, que mundo pequeno! Helena apertou as mãos de Ângela com mais força. Seu avô e Alfredo eram grandes amigos, e Conceição fez meu vestido de noiva, sabia? Foi o último trabalho dela antes de voltar para Vale das Flores. Essa revelação atingiu Ângela como um raio. Sua avó nunca havia mencionado que tinha costurado o vestido de noiva de Helena Noronha. A noite prosseguiu como um sonho. Helena fez questão de apresentar Ângela a todos os convidados como a brilhante artesã que criou esta obra-prima que estou vestindo. Muitas mulheres da alta sociedade mostraram interesse em encomendar peças exclusivas, trocando cartões com Ângela, que mal podia acreditar na reviravolta que sua vida estava tomando. Mais tarde, quando a festa estava em pleno andamento, Nuno encontrou Ângela em um canto mais tranquilo do salão, observando os convidados. Então, disse ele com um sorriso satisfeito, o que acha do impacto do seu trabalho? É incrível. Ângela balançou a cabeça, ainda processando tudo. Nunca imaginei que seu talento seria reconhecido. Nuno completou. Era apenas uma questão de oportunidade, Ângela, e este é apenas o começo. Ele, então, explicou sua ideia.
uma coleção exclusiva sob a marca Noronha, destacando o trabalho artesanal de Ângela, resgatando técnicas tradicionais, mas com um olhar contemporâneo. Quero que você lidere um ateliê dentro da empresa. Podemos treinar mais artesãs, criar um programa de preservação de técnicas tradicionais, fazer algo com significado real. Ângela sentiu o coração acelerar com as possibilidades, mas também com o medo do desconhecido. Nuno, não sei se estou preparada para isso. Meu mundo é tão pequeno comparado ao seu. E tem minha avó, eu não posso deixá-la. Podemos adaptar tudo. Você pode trabalhar parte do tempo em Vale das Flores, parte na capital. E quanto à sua avó, providenciaremos o melhor atendimento médico para ela. Havia algo no olhar de Nuno que ia além do interesse profissional, algo que Ângela estava começando a reconhecer em seu próprio coração, mas que ainda não tinha coragem de nomear. A festa terminou tarde, e Nuno insistiu em acompanhar Ângela até o pequeno hotel onde ela estava hospedada. No caminho eles caminharam lado a lado, em um silêncio confortável, ocasionalmente trocando observações sobre a noite. Nunca vi minha mãe tão genuinamente impressionada, comentou Nuno. Ela é difícil de agradar. Ela é uma mulher incrível, respondeu Ângela sinceramente. Agora entendo onde você busca sua inspiração para resgatar as raízes da empresa. Ao chegarem à porta do hotel, Nuno hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Em vez disso, pegou delicadamente a mão de Ângela e a beijou com respeito. Obrigado por esta noite, por compartilhar seu talento com nossa família. Ângela sentiu o rosto queimar, mas não retirou a mão. Foi uma honra. Nas semanas seguintes, Ângela mergulhou em um mundo completamente novo. Dividindo seu tempo entre Vale das Flores e a capital, ela começou a desenvolver a coleção exclusiva para a Noronha Têxtil. Nuno havia providenciado um ateliê especial na sede da empresa, onde ela podia trabalhar com os melhores materiais e ainda manter sua abordagem artesanal. Nem tudo foi fácil. Alguns executivos da empresa questionavam o investimento em uma linha artesanal de produção limitada. Designers estabelecidos da indústria olhavam com desdém para a costureira do interior. E Ângela frequentemente se sentia deslocada no ambiente corporativo, com suas reuniões formais e termos técnicos que ela ainda estava aprendendo. Não sei se pertenço a esse lugar, confessou ela a Nuno após uma reunião particularmente difícil com a equipe de marketing. Estavam no escritório dele, com vista panorâmica para a cidade. O contraste entre aquele ambiente sofisticado e seu simples ateliê em Vale das Flores não poderia ser maior. É esse lugar que precisa de você, Ângela, respondeu Nuno com uma convicção que a surpreendeu. Nós perdemos algo ao longo do caminho. A conexão com o produto, com o significado do que fazemos. Você traz isso de volta. Ele se aproximou, parando a poucos centímetros dela. E quanto a mim? Sua voz baixou quase para um sussurro. Eu também estava perdido, até encontrar você naquela feira. O coração de Ângela acelerou. Nas últimas semanas, eles haviam trabalhado lado a lado, compartilhado almoços e jantares de negócios, conversado por horas sobre sonhos e visões para o futuro da moda artesanal. Em algum momento desse processo, a admiração profissional havia se transformado em algo mais profundo para ambos. Nuno, somos de mundos tão diferentes. Mundos que se complementam. Ele completou, tomando as mãos dela entre as suas. E a tua autenticidade, sua visão, seu talento, isso é exatamente o que eu e esta empresa precisávamos. E quanto a mim, como homem, Sally hesitou. Algo raro para alguém geralmente tão seguro. Encontrei em você algo que nunca pensei que existia. Ângela não tinha palavras. Tudo estava acontecendo tão rápido, sua vida transformando-se em um ritmo que mal conseguia acompanhar. Mas havia uma certeza crescendo em seu coração, silenciosa e firme como os pontos de bordado que sua avó lhe ensinara. Preciso de tempo, ela finalmente disse, para entender o que está acontecendo, para encontrar meu lugar neste novo mundo. Nuno assentiu, respeitando seu espaço. Todo o tempo que precisar. Mas saiba que estou aqui, esperando, e que juntos podemos costurar algo extraordinário, não apenas na moda, mas na vida. 6 meses se passaram.
A coleção Raízes de Ângela para a Noronha Têxtil havia sido lançada em um desfile exclusivo que reuniu a elite da moda nacional. O sucesso foi imediato e avassalador. Críticos elogiavam a combinação perfeita entre tradição artesanal e sensibilidade contemporânea. Clientes disputavam as peças limitadas, dispostos a pagar valores impressionantes por algo que tinha alma, história e unicidade. Mais importante que o sucesso comercial, porém, foi o impacto social do projeto. Ângela havia insistido em criar um programa de treinamento para mulheres de comunidades carentes, ensinando técnicas de costura e bordado, criando oportunidades de trabalho digno. Inspirada por sua própria história com a avó, ela queria garantir que o conhecimento tradicional não se perdesse e que pudesse transformar outras vidas. Dona Conceição, agora recebendo o melhor tratamento médico possível, graças aos novos recursos de Ângela, estava presente no desfile, sentada na primeira fila ao lado de Helena Noronha. As duas senhoras, de mundos tão diferentes, mas unidas por uma antiga conexão e pelo orgulho de suas famílias, tornaram-se amigas improváveis e inseparáveis. Após o desfile, enquanto Ângela recebia felicitações dos convidados, Nuno se aproximou. Nos últimos meses, ele havia respeitado seu pedido de tempo, mantendo uma relação profissional respeitosa, embora seus olhos frequentemente revelassem sentimentos mais profundos. "Você conseguiu", disse ele simplesmente, o orgulho evidente em sua voz. Transformou não apenas a empresa, mas toda uma visão do que a moda pode ser. Ângela sorriu, sentindo uma confiança que nunca havia experimentado antes. "Nós conseguimos. Esta coleção não seria possível sem sua visão, sem sua coragem de apostar em algo diferente. Era verdade." Juntos eles haviam enfrentado o ceticismo do conselho, convencido investidores, navegado pelos desafios logísticos de combinar produção artesanal com o alcance de uma grande empresa. Ao longo do processo, haviam aprendido um com o outro. Ela absorvendo conhecimentos do mundo corporativo, ele redescobrindo a essência que havia tornado a empresa de seu avô especial. "Tenho algo para você", disse Nuno, conduzindo-a para um canto mais tranquilo do salão. Ele entregou a Ângela uma pequena caixa de madeira entalhada. Dentro havia um delicado alfinete de ouro, modelado como uma agulha entrelaçada com um fino fio também de ouro. "Era do meu avô", explicou Nuno. "Ele mandou fazer quando vendeu seu primeiro tecido. Para nunca esquecer de onde veio, mesmo quando o sucesso chegasse, Ângela tocou o alfinete com reverência, comovida pelo significado do gesto. "Nuno, não posso aceitar algo tão pessoal, tão importante para sua família. É exatamente por isso que quero que você o tenha." Ele pegou suas mãos, olhando-a nos olhos com uma intensidade que fez seu coração saltar. "Ângela, nestes meses trabalhando juntos, você me ajudou a redescobrir o significado do legado do meu avô. Mais que isso, você me mostrou o que é viver com autenticidade, com propósito." Ele fez uma pausa como se buscasse as palavras certas. "Eu me apaixonei por você. Pelo seu talento, sua força, sua bondade. E esperei respeitando seu tempo, mas não posso mais guardar isso." Ângela sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Nestes meses, mesmo concentrando-se no trabalho, ela não pôde evitar que seus sentimentos por Nuno crescessem. A admiração inicial havia se transformado em respeito profundo, e depois em algo muito mais pessoal e profundo. "Eu também me apaixonei por você", admitiu ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Mesmo tentando me convencer de que éramos de mundos diferentes demais, Nuno sorriu aproximando-se mais. "Não são mundos diferentes, Ângela. São partes da mesma trama, se entrelaçando para criar algo belo e forte." Quando ele a beijou, gentil e apaixonadamente, Ângela sentiu como se todas as peças de sua vida finalmente encontrassem seu lugar correto. Como os pontos de um bordado complexo que, quando terminado, revela um desenho perfeito que sempre esteve destinado a existir. Do outro lado do salão, Dona Conceição e Helena observavam a cena com sorrisos cúmplices. "Acho que nossos netos acabaram de costurar o último ponto de uma história que começou há muito tempo", comentou Dona Conceição.
Helena assentiu, seus olhos brilhando com emoção contida. Uma história que meu sogro e seu marido teriam adorado presenciar. E enquanto o mundo da moda celebrava o nascimento de uma nova era que valorizava o artesanal e autêntico, dois corações descobriam que o amor verdadeiro, assim como o trabalho artesanal mais belo, precisava de paciência, cuidado e uma visão que enxergasse além do aparente. Um ano depois, o antigo galpão onde Alfredo Noronha havia iniciado sua tecelagem, às margens do rio em Vale das Flores, ganhava vida novamente. Restaurado com cuidado para preservar sua estrutura original, mas equipado com tecnologia moderna, o espaço abrigava agora a Escola de Artes Têxteis Conceição Silveira. Era um dia ensolarado de primavera e dezenas de pessoas se reuniam para a inauguração. Mulheres de todas as idades, muitas vindas de comunidades rurais próximas, admiravam o espaço onde aprenderiam técnicas tradicionais de costura, bordado e tecelagem, combinadas com conhecimentos de empreendedorismo e design contemporâneo. Ângela, vestindo um vestido azul simples, mas elegante, com detalhes bordados que homenageavam tanto a tradição portuguesa quanto as flores locais, recebia os convidados ao lado de Nuno. No dedo, uma delicada aliança de noivado que ele havia lhe dado 3 meses antes, em um pedido de casamento surpreendentemente tradicional. Ajoelhado diante dela no pequeno jardim da casa onde crescera. Dona Conceição, em uma cadeira de rodas, mas com os olhos mais vivos do que nunca, era o centro das atenções. Ao seu lado, Helena Noronha parecia igualmente orgulhosa. Quando seu avô e Joaquim sonhavam juntos neste mesmo lugar, eles imaginavam criar algo que durasse gerações, disse Helena a Nuno, sua voz embargada pela emoção. Mas acho que nem eles imaginaram algo tão bonito como isso. O isso a que ela se referia não era apenas a escola, mas tudo o que havia florescido no último ano. A linha artesanal da Noronha Têxtil, que agora era referência internacional em moda sustentável e autêntica. O programa social que já havia formado dezenas de mulheres em situação vulnerável. A revitalização econômica que começava a transformar Vale das Flores. E claro, o amor entre Nuno e Ângela, que havia inspirado tudo isso. Sabia desde o primeiro momento que vi seu trabalho na feira, confessou Nuno a Ângela, quando finalmente encontraram um momento a sós, observando o pôr do sol às margens do rio. Havia algo especial ali, algo que transcendia a técnica, o material. E eu achava que você era apenas mais um empresário arrogante da cidade grande, brincou ela, encostando a cabeça em seu ombro. Ele riu, abraçando-a mais forte. Talvez eu fosse, um pouco. Você me transformou tanto quanto eu transformei sua vida. Era verdade. Ângela havia encontrado seu lugar e sua voz no mundo maior da moda, revolucionando-o com sua autenticidade e visão humanizada. E Nuno havia redescoberto o significado do legado familiar, aprendendo a valorizar o processo tanto quanto o resultado, a conexão humana tanto quanto o sucesso empresarial. Juntos, estavam tecendo um futuro que honrava o passado enquanto criava algo completamente novo. Sabe o que minha avó sempre diz sobre o bordado mais bonito? Perguntou Ângela, olhando para as águas calmas do rio que refletiam o céu alaranjado. O quê? Que o avesso é tão importante quanto a frente. Que um trabalho verdadeiramente bem feito é bonito por todos os lados, mesmo aqueles que ninguém vê. Nuno sorriu, entendendo a metáfora. Como nosso amor. Bonito na superfície, para quem vê de fora, mas ainda mais extraordinário nas partes que só nós conhecemos. Ângela assentiu, virando-se para beijá-lo suavemente. No horizonte, o sol descia lentamente, pintando o céu com tons de dourado e rosa, refletindo-se nas águas do rio que havia testemunhado o início de tantas histórias entrelaçadas. E enquanto o dia se despedia para dar lugar à noite, Ângela e Nuno permaneciam abraçados, certos de que haviam encontrado um no outro o ponto exato onde seus mundos diferentes se transformavam em um único tecido, mais forte e mais belo do que qualquer um poderia ser sozinho. No fim, não eram apenas 2 corações que se uniram, mas 2 visões de mundo, 2 tradições, 2 legados que juntos criavam algo verdadeiramente transcendente.
Como os fios de uma tapeçaria complexa que só revelam seu verdadeiro padrão quando vistos à distância, suas vidas agora formavam um desenho perfeito. Um que falava de raízes honradas, de talentos reconhecidos e de um amor que, como o melhor trabalho artesanal, havia sido criado ponto a ponto com paciência, dedicação e uma visão que enxergava a beleza além do aparente. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.